Queridos amigos, saudações a todos vocês em nossa jornada de hoje pelos caminhos misteriosos da alma. Cada um de nós já se perguntou: será que aqueles que partiram deste mundo nos ouvem? Sentem nossas palavras, nossas canções, nossos sussurros no silêncio da noite? Essas questões se tornam especialmente agudas quando perdemos entes queridos, quando sentimos tanto a falta da oportunidade de conversar com eles mais uma vez. Permitam-me contar a vocês a história de James, de Portland. Há 5 anos ele perdeu sua esposa, com quem viveu 43 anos felizes. Nos primeiros meses após sua partida, ele frequentemente falava com ela em voz alta, sentado à janela do quarto deles. Isso lhe dava consolo, mas, no fundo de sua alma, ele duvidava se suas palavras chegavam até ela. Um dia, em um momento especialmente difícil, quando a saudade era insuportável, James pôs sua melodia favorita, a Sonata ao Luar de Beethoven. E nesse momento, ele sentiu algo que não conseguiu descrever em palavras comuns. Como se uma onda quente envolvesse o quarto, e em algum lugar ao nível do coração, e não dos ouvidos, ele ouviu, ou mais precisamente sentiu, a presença de sua esposa. Não foi uma sensação física, contou James depois. Foi algo maior, como se nossas almas se tocassem através dos sons da música. Naquele momento, eu percebi que ela sempre me ouve, apenas não da maneira como estamos acostumados a perceber os sons em vida. E você já se perguntou, queridos espectadores, como exatamente nossos entes queridos que partiram podem ouvir nossas vozes? O que acontece quando nos dirigimos a eles com um pedido, agradecimento ou simplesmente compartilhamos um evento importante? Eles ouvem nossas palavras ou talvez sentem nossas emoções que colocamos nessas palavras? Nossa conversa de hoje é uma tentativa de olhar além do véu do mistério e entender como a alma pode perceber os sons do mundo físico, permanecendo fora dele. Coletamos testemunhos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, estudamos práticas espirituais antigas e pesquisas científicas modernas para nos aproximarmos da resposta a essa questão inquietante. E talvez o que você ouvirá hoje lhe traga conforto e uma nova perspectiva sobre sua conexão com aqueles que fisicamente não estão mais conosco, mas cuja presença em nossas vidas continuamos a sentir. Antes de mergulharmos nas profundezas do nosso tema, vamos tentar entender o que é a alma. Em diferentes culturas e tradições espirituais, esse conceito é interpretado de maneiras diversas. Para alguns, a alma é a parte imortal do ser humano que continua viva após a morte física. Para outros, é uma entidade energética que vibra em uma determinada frequência. Outros a veem como a soma de nossa consciência, memória e sentimentos, existindo fora do corpo material. Mas independentemente de como definimos a alma, surge a pergunta inevitável: como uma entidade incorpórea pode perceber ondas sonoras físicas? Afinal, o som em nosso mundo é a oscilação mecânica que se propaga no ar, em líquidos ou em sólidos. Para percebê-los, precisamos de ouvidos, nervos auditivos e certas áreas do cérebro. Mas o que acontece quando o corpo físico já não existe? Essa pergunta inquieta muitos de nós, especialmente quando estamos ao lado do túmulo de um ente querido e sussurramos palavras que não conseguimos dizer em vida. Ou quando, em um momento difícil, pedimos conselhos a pais que já se foram. Eles nos ouvem? E se sim, como isso acontece? Imagine por um minuto Elizabeth de Chicago. Após perder o marido, ela conversa todas as manhãs com a fotografia dele, contando sobre seus planos para o dia e compartilhando alegrias e tristezas. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu sinto que ele me ouve, diz ela. Não com os ouvidos, é claro, de uma maneira diferente. Na nossa conversa de hoje, vamos explorar algumas possíveis explicações de como a alma pode perceber os sons dos vivos. Vamos nos basear em testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Estudaremos a teoria vibracional da percepção. Discutiremos a importância especial dos sons da natureza e o papel das orações na comunicação com os que se foram. E, claro, compartilharemos recomendações práticas para aqueles que desejam estabelecer essa conexão. É importante entender que nossa conversa não pretende reivindicar a verdade absoluta. Estamos apenas entreabrindo a porta para um mundo de possibilidades e oferecendo a vocês
a oportunidade de decidir o que ressoa com seu coração e sua experiência. Vamos nos voltar para os testemunhos e pesquisas que podem levantar o véu do mistério sobre a percepção dos sons pela alma. Nas últimas décadas, acumulou-se uma quantidade considerável de dados científicos sobre experiências de quase morte que fazem refletir sobre as possibilidades da consciência, além do corpo físico. A doutora Elizabeth Kubler, do Centro Médico de Chicago, coleta e analisa há mais de 20 anos os testemunhos de pacientes que experimentaram morte clínica. De acordo com seus dados, cerca de 1 em cada 4 desses pacientes relata que ouviu conversas da equipe médica enquanto os dispositivos registravam a ausência de atividade cerebral. Muitos puderam repetir em detalhes as palavras dos médicos e enfermeiros ditas na sala de cirurgia quando o paciente estava inconsciente, diz a doutora Kubler. Isso nos obriga a revisar as noções tradicionais sobre como a percepção funciona. Particularmente interessante é o caso de Robert, de Minneapolis, cujo coração parou por 6 minutos durante uma cirurgia complicada. Após retornar à vida, ele descreveu em detalhes não apenas as ações dos cirurgiões, mas também sua conversa sobre pesca no final de semana que estavam tendo no momento da crise. Era como se eu flutuasse sob o teto e tudo ouvisse perfeitamente, embora meu corpo estivesse na mesa de operações, lembra Robert. Os sons eram cristalinos, até melhores do que normalmente se percebem com os ouvidos. Outro conjunto de testemunhos vem de pessoas com habilidades mediúnicas. Margaret, uma médium profissional de Boston, com 30 anos de experiência, descreve o processo da seguinte forma. As almas não ouvem ondas sonoras como nós. Elas percebem a energia emocional que está por trás das palavras. O amor puro, a gratidão sincera, a profunda tristeza. Esses sentimentos criam vibrações que as almas podem ouvir muito mais claramente do que apenas palavras. É interessante que muitos médiuns concordem que sons emocionalmente carregados são percebidos pelas almas muito melhor do que a fala mecânica. Uma oração pronunciada com profundo sentimento alcança seu objetivo mais rapidamente do que um chamado formal. Uma canção cantada com amor cria um canal de conexão mais forte do que simplesmente pronunciar o nome do falecido. Janet do Arizona, que perdeu a filha em um acidente de carro, canta toda a noite uma canção de ninar que costumava cantar na infância. Quando eu canto, sinto que ela está perto. Não é apenas consolo, é uma verdadeira sensação de presença. Uma das concepções mais interessantes que explicam a capacidade da alma de perceber sons é a teoria vibracional. Segundo essa teoria, a alma, após se separar do corpo físico, continua a existir como um campo energético que pode interagir com certas vibrações do nosso mundo. O som, por sua natureza física, não é nada mais do que uma vibração que se propaga no espaço. E se a alma representa uma entidade energética, a percepção de vibrações é bastante natural para ela. É importante entender que nem todos os sons são igualmente audíveis para as almas. Sons emocionalmente carregados, impregnados de sentimentos sinceros, criam padrões vibracionais especiais que ressoam com o campo energético da alma. É por isso que uma conversa cheia de amor e saudade pode ser percebida pela alma de maneira muito mais clara do que um chamado mecânico simples. Um ressonar especialmente forte ocorre ao ouvir as vozes de entes queridos. Isso se explica pelo fato de que entre almas próximas existem conexões energéticas especiais que não se rompem com a morte do corpo físico. Essas conexões funcionam como uma espécie de antenas que captam e ampliam as vibrações que emitem os seres amados. A história de Thomas, da Flórida, serve como uma excelente ilustração dessa teoria. Após a perda da esposa, com quem viveu 52 anos, ele tocava todos os dias no seu velho piano as melodias que amavam juntos. Quando toco nossa composição favorita de Chopin, sinto como a energia na sala muda, conta Thomas. Fica mais quente, como se ela se sentasse ao meu lado no sofá, como fazia em vida. Às vezes até sinto um leve toque no ombro ou ouço um sussurro na borda da audibilidade. Segundo a teoria vibracional, a música cria condições especialmente favoráveis para o contato com as almas dos que partiram. As peças musicais que tiveram um significado especial para uma pessoa em vida podem servir como uma ponte entre os mundos. Elas criam um código vibracional único, uma espécie de sinal.
pelo qual a alma reconhece o chamado direcionado a ela. É interessante que muitas pessoas relatam a sensação de presença de seus entes queridos, exatamente no momento em que uma música significativa para elas toca. Pode ser a canção favorita, a melodia do primeiro baile ou uma canção de ninar da infância. Sons impregnados de um significado emocional especial. Os sons da natureza ocupam um lugar especial na percepção da alma. Desde os tempos antigos, as pessoas notaram que o som da água, o sussurro das folhas, o canto dos pássaros e outros sons naturais criam uma atmosfera propícia para o contato espiritual. Ao contrário dos ruídos artificiais do mundo moderno, os sons da natureza possuem vibrações limpas e naturais, que, acredita-se, são mais facilmente percebidas pelas almas dos que partiram. O som da água corrente, seja de um rio, uma cachoeira ou as ondas do mar, sempre foi considerado um dos condutores mais poderosos entre os mundos. Em muitas culturas, existe a crença de que as almas podem viajar pela água e, portanto, nos ouvir melhor quando estamos próximos a corpos d'água. Quando quero falar com minha mãe, sempre vou ao lago, compartilha Dorothy de Michigan. Lá, à beira da água, sinto a presença dela de forma especialmente intensa. É como se as próprias ondas levassem minhas palavras até ela. O vento é mais um fenômeno natural, tradicionalmente associado ao mundo dos espíritos. Muitas pessoas relatam que sentem a presença de entes queridos, falecidos, exatamente nos momentos em que uma leve brisa se levanta de repente ou quando o vento sussurra entre as folhas das árvores. Parece que eles falam conosco através do sussurro do vento, observa William, de Vermont, que perdeu o irmão há 2 anos. Quando vou ao nosso velho bosque e ouço o vento brincar nas copas das árvores, sei que meu irmão me ouve. O canto dos pássaros também é frequentemente percebido como um sinal dos que partiram. Muitas pessoas compartilham histórias sobre como um pássaro incomum aparece em momentos significativos ou começa a cantar em resposta a um chamado ao ser querido que se foi. Sarah, da Califórnia, conta: meu pai adorava beija-flores. Após sua partida, muitas vezes converso com ele enquanto estou no jardim. E quase sempre, após um tempo, um beija-flor aparece e paira bem na minha frente. Nesses momentos, tenho certeza absoluta de que meu pai não só me ouve, mas também me responde. Muitas práticas espirituais recomendam o uso de locações naturais para se comunicar com as almas dos falecidos. A tranquila margem de um lago ao amanhecer, um claro isolado na floresta, o topo de uma colina onde o vento sopra, todos esses lugares são considerados especialmente favoráveis para uma comunicação sutil. Os sons da natureza servem como uma espécie de amplificador de nossas palavras e sentimentos, ajudando-os a superar a barreira entre os mundos. A natureza fala em uma língua que a alma entende, acredita Carol, uma consultora espiritual do Oregon. Quando estamos cercados por sons naturais, nossas próprias vibrações se purificam e se tornam mais harmônicas com as vibrações sutis das almas. Na longa história da humanidade, orações e cantos sempre desempenharam um papel especial nas tentativas de se conectar com o mundo das almas. Praticamente em cada cultura, existem suas tradições de invocação sonora aos falecidos. Desde os cantos gregorianos até os mantras tibetanos. Desde os cânticos ortodoxos até as canções rituais africanas. E isso não é à toa. Acredita-se que certas vibrações sonoras possuem uma habilidade penetrante especial, permitindo que alcancem níveis sutis de existência. A oração pronunciada em voz alta, especialmente em combinação com acompanhamento musical, cria um campo energético único. Quando uma pessoa reza, sua voz vibra em uma frequência especial, e o estado emocional confere a essas vibrações uma força adicional. No momento de uma oração sincera, nos sintonizamos com uma determinada onda espiritual, explica Patrick, um regente de coral de igreja em Pensilvânia, há muitos anos. É como sintonizar um rádio. Estamos buscando a frequência na qual podemos ser ouvidos. O canto coletivo cria um campo energético ainda mais poderoso. Quando um grupo de pessoas se une em um som harmonioso, ocorre um efeito de ressonância que amplifica as vibrações. Pesquisas mostram que durante o canto em grupo, não apenas as vozes se sincronizam, mas também os ritmos cardíacos dos cantores, criando um estado especial de unidade.
Essa unidade se torna uma ponte para outras dimensões, acredita Maria, diretora de um coral na Nova Inglaterra. Nossas vozes unidas criam um canal pelo qual as mensagens podem viajar em ambas as direções. Na cidade de Santa Fé, Novo México, existe uma tradição surpreendente. Todo ano, no Dia de Todos os Santos, a comunidade local se reúne em uma colina, perto do antigo cemitério, e entoa antigos cantos dedicados aos que partiram. Acreditamos que nesse dia o véu entre os mundos se torna mais fino, e nossas vozes podem alcançar aqueles que amamos, conta John, um dos participantes mais antigos da cerimônia. Muitos de nós sentimos a presença de nossos entes queridos que se foram durante o canto. Um leve toque no ombro, o aroma inesperado do perfume favorito de mamãe ou do tabaco do vovô, um calor repentino em uma noite fria. É interessante que pesquisas científicas confirmam que certas frequências sonoras realmente podem influenciar o estado de consciência, provocando estados alterados em que a percepção se torna mais sutil. Talvez seja nesses estados que nos tornamos mais receptivos aos sinais sutis do mundo das almas, e elas se tornam mais receptivas aos nossos chamados. O som é a ferramenta de comunicação mais antiga e, possivelmente, a mais poderosa entre os diferentes níveis da realidade, afirma o Dr. David da Universidade do Arizona, que estuda a influência das vibrações sonoras na consciência. Não é impossível que certos padrões sonoros possam funcionar como uma ponte que conecta nosso mundo com a dimensão onde as almas existem. Agora que examinamos diversos aspectos da percepção dos sons pela alma, vamos passar para recomendações práticas que podem ajudar a estabelecer essa conexão. É importante entender que cada pessoa é única, e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. No entanto, existem alguns princípios gerais que muitos acham úteis. Criar uma atmosfera sonora especial é o primeiro passo para estabelecer contato. Escolha um lugar tranquilo e sereno, onde ninguém possa te incomodar. Muitos acham útil usar sons de fundo que tiveram um significado especial para o ente querido que se foi. Sua música favorita, os sons da natureza que ele apreciava, ou até mesmo gravações de sua voz, se existirem. Bárbara de Connecticut conta: eu coloco composições de jazz que meu marido adorava, e nesse momento a fronteira entre nossos mundos parece se afinar. Sinto sua presença quase fisicamente. A sinceridade e o estado emocional desempenham um papel fundamental. Acredita-se que as almas percebam não tanto as palavras, mas sim os sentimentos que as sustentam. Fale do coração, não tente formular frases perfeitas. Quando converso com minha filha, simplesmente conto sobre o meu dia, como fazia quando ela estava viva, compartilha Marta do Texas. Eu rio, choro, às vezes até discuto com ela, e isso cria uma sensação de comunicação real. A regularidade e a criação de rituais ajudam a fortalecer o canal de comunicação. Escolha um horário específico do dia para essas conversas e mantenha-se fiel a ele. Pode ser o café da manhã, uma caminhada à tarde ou um momento antes de dormir. O ritual pode ser enriquecido com ações simbólicas. Acender uma vela, abrir a janela. Acredita-se que as almas entram mais facilmente através de janelas abertas. Ou colocar uma foto do falecido. Toda noite, às 9 horas, eu acendo uma vela, coloco uma foto da minha mãe e conto sobre os netos, diz Alan, da Flórida. Isso se tornou uma parte importante da minha vida. A técnica de escrita sonora ajuda muitos a estabelecer uma conexão mais profunda. Grave seus pensamentos em um gravador, falando como se estivesse se dirigindo diretamente ao ente querido que partiu. Depois, ouça a gravação em um lugar que tenha um significado especial para ambos. Alguns notam que durante a escuta surge uma sensação especial de diálogo, como se a alma respondesse em um nível de sentimentos ou pensamentos repentinos que vem à mente. Lembrem-se de que a conexão com as almas dos que partiram é uma experiência muito pessoal. Confie em suas sensações e não permita que o ceticismo dos outros influencie sua percepção. A ciência ainda está apenas começando a estudar esses fenômenos, lembra o Dr. Richard do Instituto de Pesquisa da Consciência. Mas a ausência de provas científicas não significa a ausência do fenômeno. Nossa jornada pelo mundo surpreendente da percepção dos sons pela alma está chegando ao fim.
Mas lembrem-se, cada conversa com os entes queridos que se foram pode ser o começo de uma nova etapa nas relações, apenas em uma forma diferente. Tudo o que discutimos hoje, desde os testemunhos de pessoas que vivenciaram experiências de quase morte, até teorias vibracionais e o significado dos sons da natureza, aponta para uma importante verdade. A conexão entre as almas não é interrompida pela morte física. Frequentemente pensamos na morte como um ponto final, como uma parede que nos separa para sempre daqueles que amamos. Mas talvez essa parede se assemelhe mais a um fino véu, através do qual podem passar sons impregnados de amor sincero. E embora não possamos abraçar os que se foram ou vê-los com nossos olhos físicos, nossas vozes podem se tornar uma ponte que conecta nossos mundos. Para aqueles de vocês que perderam entes queridos e sentem a dor dessa perda todos os dias, quero dizer, continuem falando com eles. Contem sobre suas alegrias e tristezas, peçam conselhos, compartilhem notícias, assim como faziam em vida. Talvez você não ouça uma resposta no sentido habitual, mas a resposta pode vir na forma de uma repentina sensação de paz, um pensamento inesperado ou uma estranha coincidência que parece significativa demais para ser apenas uma coincidência. A história de Grace, de Minnesota, é um ótimo exemplo. Após perder seu filho, ela conversava com ele todos os dias antes de dormir. Um dia eu perguntei se ele estava feliz onde estava agora. No mesmo instante, a lâmpada que estava queimada na sala, de repente acendeu com uma luz intensa e apagou novamente. Foi tão surpreendente que eu não poderia atribuí-lo a uma coincidência. Eu senti a resposta dele com todo o meu coração. Lembrem-se de que nossas vozes são pontes entre os mundos, e a alma sempre ouve o sincero chamado do amor. Não importa se você acredita em uma vida após a morte do ponto de vista religioso, ou prefere pensar na continuidade da existência em forma de energia. A conexão entre aqueles que se amam não pode ser rompida nem mesmo pela morte. E por último, quero pedir a vocês um simples, mas importante ato. Esta noite, encontre um minuto tranquilo e pronuncie em voz alta os nomes daqueles que você perdeu. Diga a eles o que gostaria de ter dito, com o coração aberto e sem dúvidas de que eles podem ouvir você. E então, simplesmente ouça, não apenas com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Talvez você sinta a presença deles, seu amor, seu apoio, porque o verdadeiro amor não conhece limites, nem espaciais, nem temporais. Ficarei feliz em ouvir suas próprias histórias nos comentários. Compartilhem suas experiências, pois é assim que aprendemos uns com os outros e encontramos consolo na compreensão mútua. Obrigada por estar conosco hoje e por se aprofundar neste tema maravilhoso sobre a conexão entre os mundos. Sua atenção e abertura para questões tão profundas são verdadeiramente valiosas. Se este tema tocou seu coração ou trouxe consolo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Ainda temos muitas conversas interessantes sobre os aspectos espirituais de nossas vidas, sobre a conexão com os entes queridos que partiram e sobre como encontrar significado e conforto mesmo nos tempos mais difíceis. Não se esqueçam de clicar no sininho de notificações para não perder os novos episódios. E se você tem suas próprias histórias ou temas que gostaria de discutir em futuros episódios, deixe-os nos comentários abaixo. Cuide-se e lembre-se, o amor e a conexão entre as almas nunca desaparecem, apenas assumem novas formas.